Provérbios, capítulo 3, versículos 5 em diante. A pastora pretende ir avante aí, mas a direção é de Deus. Às vezes a gente faz um plano e Deus tem outro. Diga amém. A pastora quer ir até o 9 aí, né? Até o 10 na realidade. 9 e 10. Mas pode ser que a gente fique só no 5. Ô pastora, vamos lá. Vamos lá, igreja? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, o apoie no teu próprio entendimento. Então, Salomão aqui escrevendo, ele disse, olha, confia no Senhor de todo o teu coração. E ele diz, e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. O que é confiar no Senhor de todo o meu coração, pastora? Confiar naquilo que a palavra de Deus te diz. Confiar naquilo que você, pela revelação da palavra, entende no seu coração da parte de Deus. Se apoiar realmente no que a palavra de Deus lhe diz. Muitas vezes, preste atenção nisso, o que você vê, o que você vive, o que você ouve, vai contradizer o que a palavra de Deus te disse, ou te diz. E é numa hora como essa, que você tem que tomar a decisão no seu coração. Eu não vou confiar no que eu estou vendo, eu não vou confiar nessas notícias, ou nessas vozes do mundo, eu vou me agarrar. Eu vou confiar no que o Senhor tem falado para mim. Se fosse tão simples, não é. Ô pastora, é uma luta. Você tem que tomar uma decisão dentro do seu coração, aonde você vai apoiar a sua confiança. Porque muitas vezes, diante dos seus olhos ali, você vai ter os fatos, você vai ter a evidência. No seu corpo, muitas vezes, você vai ter o que? O sintoma. Está ali. Na sua mão, você muitas vezes tem ali o diagnóstico. O exame comprovando. E mais do que o exame, como eu disse já, no seu corpo você tem um sintoma que está dizendo que a doença está ali, que o mal é real, mas você tem o que a palavra diz. E não é que eu vou negar que eu não esteja passando por aquilo, ou que aquele sintoma não esteja no meu corpo, mas eu não posso o quê? Aceitar, que é bem diferente. Eu não estou negando, não, realmente o mal está aqui, ele existe, ele é real. Mas eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a minha fé para lutar contra isso. Então, em vez de eu confiar, me apoiar nisso, eu vou confiar no que a palavra de Deus me diz. Às vezes você está ali com o diagnóstico de uma enfermidade, foi diagnosticado, ela existe. Mas você tem a palavra, Isaías 53, 4, 5. Verdadeiramente, Ele quem? Jesus, naquela cruz, tomou sobre Ele, sobre si, sobre o seu corpo, as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele diz aqui, mas ele foi ferido, atingido naquela cruz pelas nossas o quê? Transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e até o nosso castigo, que hoje nos traz a paz, estava sobre ele, sobre Jesus naquela cruz. E o profeta finaliza, e pelas suas pisaduras fomos, não seremos, fomos, naquela obra que foi realizada no Calvário, já fomos o quê? Sarados. Essa é a palavra de Deus que nós temos. Então, quando a doença vem atacar o meu corpo, quando a doença vem atacar a minha vida, em vez de eu confiar nos sintomas, no diagnóstico, na palavra do doutor, e o doutor é um anjo de Deus nessa terra, os médicos são bênção de Deus nessa terra, mas em vez de eu, como se diz, confiar naquilo e agarrar aquele veredito como se fosse a verdade final para a minha vida, fazer o quê? Não, peraí, eu tenho a palavra. Então eu vou confiar no Senhor de todo o meu coração. Segunda carta aos Coríntios 5:7 diz que a gente anda por fé. Ô pastor, andar por fé é andar por aquilo que a palavra de Deus diz, e não por vista, e não pelo que eu sinto, pelo que eu vejo. Quem consegue entender o que eu estou pregando, diga amém. Porque senão, irmã, você vai acabar aceitando aquela mentira de Satanás como se fosse verdade na sua vida. E você não pode fazer isso. Confia no Senhor de todo o teu coração. Apoie a sua confiança em Deus. Quem está me entendendo aqui, diga amém. E não te estribes. O estribar aqui é se apoiar no seu próprio entendimento, ou na tua própria inteligência, ou na tua própria sabedoria. Cuidado, porque quando surge um problema, uma dificuldade, às vezes a gente quer se apoiar na nossa própria sabedoria, na nossa própria maneira de querer resolver as coisas. Seja uma pessoa humilde para reconhecer, não, peraí, nessa situação eu preciso da direção de Deus, eu preciso da sabedoria de Deus para resolver essa situação. Nós vamos deixar um pouquinho Provérbios aqui, vamos lá no Salmo, capítulo 20, verso 7. Quem gosta de anotar, anote aí. Salmo, né? Capítulo 20, versículo 7. A Bíblia diz que umas pessoas, não são todos, né? Uns confiam no quê? Em carros. E outros confiam no quê? Em cavalos. Mas nós, que somos o povo de Deus, povo salvo, o povo que aceitou a Cristo, faremos menção do quê? Do nome do Senhor nosso Deus. E hoje, na graça, hoje, na nova aliança, que nome é esse? Qual é o nome que a gente faz menção, igreja? Qual é o nome que está na nossa boca? O nome de Jesus. Então, o que aqui a palavra está nos ensinando? O salmista diz, olha, tem pessoas que na terra apoiam a sua confiança em carros. Outros apoiam a sua confiança em cavalos. Ou seja, apoiam a sua confiança em coisas. Isso é péssimo. Nunca confie naquilo que você tem. Nunca apoie a sua confiança naquilo que você possui. Tem gente que confia nos bens que possui, na estabilidade financeira que possui. Confia no Senhor. Não confia no teu salário. Ô pastora, não confia no teu salário. Porque se você se apoiar no salário que você ganha,
na renda, né? Que tem gente que é empresário e tem uma renda. Se você se apoia nisso, o dia que isso, né, for tirado, ou o dia que isso faltar, o desespero entra e toma conta. Se a porta se fecha e você não tem mais o salário, você acha que é o fim de tudo. Não, não apoie a sua confiança em coisas. Não, eu tenho muitos bens, eu tenho muitos carros, eu tenho, né, uma boa profissão, eu tenho uma boa estabilidade. Não, 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 não se apoie naquilo que você possui. Você viu lá em Provérbios 3:5, confia no Senhor e reconheça, quem te dá sabedoria é Deus, quem te dá força é Deus. Quem está entendendo? Porque se você se apoia no que você tem, você vê que esse mundo é transitório, é temporário, é passageiro. A economia passa, uma hora está boa, outra hora não está. O governo passa, uma hora é um presidente, outra hora é outro. As coisas são transitórias. E se você se apoia em coisas, em pessoas também, como que faz? Na hora que mudar então o governo, na hora que mudar então, né, a economia, na hora que a porta se fecha, porque nós até mesmo estamos nesse mundo e passamos por aflições, como que faz? Aí a pessoa se desespera. Aí a pessoa não tem aquela firmeza na fé para enfrentar a situação. Salmo 23:1. Conhecidíssimo. Você sabe até citar de cor. O Senhor é meu, o Senhor é meu, e nada me faltará. Não é o salário é meu pastor. Não é a casa que eu tenho é meu pastor. Não é a profissão que eu tenho é meu pastor. Quem é meu pastor é o Senhor Jesus. E é Ele que não vai me deixar faltar nada. Quem está entendendo? Jeremias capítulo 17, corre lá. Isso aqui é conhecido também. Jeremias 17, verso 9. O que diz? Nós vamos ler o 5, né? Primeiro, que é melhor. Assim diz o Senhor, não a pastora Juliana, não homem nenhum. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia o quê? No homem. Aí alguns aqui acham que esse versículo é no sentido assim, quando o homem me decepciona, quando o homem me trai, quando o homem pisa na bola comigo, então, tá vendo só? Eu fui confiar nela, eu fui confiar nele. Não é nesse sentido. O contexto aqui é maldito o homem que confia no homem, é o homem que confia em si mesmo. Porque tem muita gente que confia em si mesmo. Confia na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria. Não, porque modéstia à parte, eu sou acima da média. Para com isso. Elias, quando ele achou que ele era o único profeta que não tinha se dobrado diante dos profetas de Baal, Deus falou, mais 7.000 profetas aí, nessa terra que você está também não se dobraram. Você não é a última Coca-Cola do deserto, não. Você não é o último biscoito do pacote de bolacha, não. Apesar que tem uns biscoitinhos que o último está tudo massadinho, coitado. Que as pessoas não falam assim para fazer uma analogia, né? Que a pessoa se sente, é o último biscoito do pacote de bolacha. Mas tem uns biscoitinhos que o último, coitadinho, todo massadinho, só o farelo. Misericórdia, tem que ver como tá, né? Mas voltando aqui, é no sentido do homem que confia em si mesmo, confia na sua própria sabedoria. Não, que modéstia à parte, eu sei fazer isso muito bem. Menos. Falar por irmão Tiago cantar. Que eu diminua
Que Ele apareça, que eu me constrange, né? Que eu diminua e que Jesus apareça. A vaidade humana é terrível, o orgulho do ser humano é a queda, né? Lá no Éden. O que derrubou o homem? Foi o orgulho de querer ser. E esse querer ser faz a pessoa ficar cega. Maldito o homem que confia no homem. E faz, a Bíblia diz, da carne o seu braço. A sua força. Eu sou forte, eu sou saudável. Glória a Deus, glória a Deus. Pela saúde que Ele nos dá. Pela força que Ele nos dá. Não, essa força aqui foi eu que conquistei. Essa saúde minha aqui é de ferro, nada me derruba. Misericórdia. Está um passo de cair. Pela prepotência, pelo orgulho, por confiar em si mesmo. O que é um homem? O que é a minha vida, a sua vida, se não é Deus nos sustentando? Se não é Deus nos guardando? Uma veinha que estoura já dana tudo. Que isso? 5 minutos sem respirar já tem sequela. E até morte. Quem entende o que eu estou falando? Confia no Senhor. Confia em si mesmo, não. E ainda diz, e aparta o seu coração do Senhor. E realmente, quando a pessoa confia em si mesma, ela sempre se aparta o seu coração de Deus. Jamais faça isso. Não se estribe no seu próprio entendimento. Vamos para o próximo versículo. Volta lá em Provérbios com a pastora. Aonde, pastora? 28, 26. Olha esse versículo. Provérbios 28, 26. Olha que coisa. Eu vou ler primeiro na tradução que a gente está acostumado, depois o irmão vai colocar na NVI para a gente. Diz assim, ó. O que confia no seu próprio coração é o quê? É insensato, é sem juízo, é louco. Faz isso não, confia no Senhor e não no seu próprio coração. Lá em Jeremias 17, eu li o 5, mas o 9 diz, enganoso é o coração do homem. Mais do que todas as coisas, a Bíblia diz, e perverso. Quem o conhecerá? A tradução atualizada desse versículo é melhor ainda. Fala assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O meu coração, se ele não for dirigido pelo Espírito Santo, ele me engana. Eu posso achar que eu estou tomando a decisão mais sábia da minha vida, e eu estou tomando a decisão mais errada da minha vida. Por isso que tudo tem que ser na direção de Deus. Quem entende aqui, diga glória a Deus. Não é essa casa, calma, ora, consagra. Deixa Deus dar os sinais, deixa Deus dirigir tudo. Se precipita, igual a campanha de sexta-feira que eu estou fazendo aqui, lá de 2 Reis, né, no capítulo 4, no verso 41 lá. O povo estava com fome, os filhos dos profetas em Gilgal morrendo de fome. E aí o profeta Eliseu chega e fala para o seu moço, para o seu auxiliar, prepara uma panela, põe no fogo para fazer o caldo. Só que a Bíblia diz que e a Bíblia não fala o nome dele, mas que estava lá no meio, querendo ajudar, querendo prestar serviço, saiu correndo, foi lá no campo, pegou uma parra brava, pegou uma erva venenosa, sem saber o que era, e jogou dentro do caldo lá para engrossar. Olha a precipitação. Já tinha um problema, que era a fome. Trouxe outro. Qual? A morte. A coisa já não estava boa, piorou.
A precipitação, em vez de trazer solução, faz a coisa piorar. Que a Bíblia diz que o precipitado erra o caminho, acaba pecando. Aí todo mundo com fome, pensa. Ai, graças a Deus, vamos comer um caldo agora, vamos matar a nossa fome. Na hora que foram tirar para comer, clamaram ao profeta, a morte na panela. Meu Deus. Uma atitude precipitada piorou a situação. Aí o homem de Deus, dirigido por Deus, falou, me tragam farinha. Jogou, deitou dentro da panela, pode tirar de comer. Graças a Deus, né? Por isso que é bom ser dirigido por Deus. Quem é dirigido por Deus resolve os seus problemas. O profeta resolveu não só o problema da fome, mas da morte também. Aí na hora que tiraram de comer, já não tinha mal nenhum na panela. Não foi a farinha, foi a unção. Quem tem a unção de Deus, quem tem a fé, resolve. Pode vir o problema que vier, piorou a situação, a vitória vai ser maior. Porque o testemunho aqui foi maior. Porque quando ele chegou, o problema só era a fome. Agora o testemunho foi a fome e a morte que estava na panela. Quem anda com Deus é assim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas cuidado para não ser precipitado, em tomar a decisão que Deus não mandou. O coração da gente pode se enganar. A Bíblia diz que quem confia no seu próprio coração é um insensato. Ai, é ele, eu tenho certeza, calma. Ai, é ela, eu tenho certeza, calma. Ah, não, lá para mim vai ser melhor, calma, o coração. Aí, ó, o que confia no seu próprio coração é um insensato. E a Bíblia diz, mas o que anda sabiamente escapará. Diga glória a Deus. Vamos na NVI, que é melhor ainda de entender. Ó, quem confia em si mesmo é o quê? É um insensato. Está sendo sem juízo mesmo. Mas quem anda segundo a sabedoria, quem é a sabedoria? É o próprio Deus, igreja. Quem anda na direção de Deus não vai correr perigo. Deus vai fazer você escapar do mal. Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. Uma pessoa na Bíblia que andou segundo o seu próprio entendimento e deu tudo errado na vida dela, naquele momento que ela tomou essa decisão errada. Gênesis 16:1, corre lá. Ô pastora, ela é um exemplo clássico de uma pessoa que se estribou no seu próprio entendimento. Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos de idade. E Deus fez-lhe uma promessa, que do ventre de Sara viria o herdeiro, o filho da promessa, que levantaria uma descendência para Abraão na terra. Pois bem, haviam se passado 10 anos, uma década. Quem já esperou aí muito tempo por uma bênção? Não, nunca? Já esperou muito tempo por uma bênção? Então, o processo da espera não é fácil, não. 10 anos esperando gerar um filho. E nada do ventre, nada do filho, nada do milagre acontecer. Aí um dia, Sara vai conversar com o seu marido, Abrão. Na época que era Sarai e Abrão. Vamos lá. Verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. Mas eu quero que você coloque aqui, mas existia uma promessa da parte de Deus. Uma palavra de Deus já havia sido liberada sobre aquele casal. Quem tem uma palavra da parte de Deus aqui? Sobre a tua família. Você tem ou não? Sobre a tua saúde, sobre as tuas finanças, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos e filhas, netos, netas e até bisnetos, tua descendência. Nós temos da parte de Deus. Ele já tinha.
Tanto Abrão como a Sara, seria no ventre dela. Só que ela vendo aqui, ela não lhe gerava filhos. E ela tinha uma serva egípcia, chamada Agar, né? E no 2 fala que a Sarai disse para Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Olha o processo da espera. O tempo passando e nada do ventre se abrir, nada da madre se abrir. E ela chegou ao entendimento: Deus está me impedindo de gerar. Então eu tive uma ideia, se apoiou no seu próprio entendimento. Entra, pois, a nossa serva Agar, e eu terei filhos dela. E a Bíblia diz aí no finalzinho do 2, que o Abrão, na época era Abrão ainda, ouviu a voz de Sarai. Ai, misericórdia. Olha também a influência de uma esposa. O poder de convencimento de uma esposa na vida de um marido. Abraão, homem de Deus, tinha a promessa. No capítulo 15, ele teve ali uma experiência com Deus. Ele estava dentro da tenda. E estava lá todo desacorçoado, porque o tempo estava passando e nada do herdeiro, e ele chegou para Deus e falou: por acaso é o Damasceno Eliezer, que vai ser o meu herdeiro? Abraão estava injuriado. Aí Deus falou: ei, sai de dentro da sua tenda aqui, vem para o lado de fora, vem para o quintal da casa. Agora olha para os céus, conta as estrelas, Abraão, se você conseguir contá-las. Assim será a tua semente, tua descendência. E a Bíblia diz que ele creu no Senhor. Isso lhe foi acreditado por justiça. Tinha tido uma experiência com o Senhor. E tantas outras. Agora vem a mulher, apoiada no seu próprio entendimento, e faz o marido tomar uma atitude fora do plano de Deus. Era algo cultural, era algo lícito aos olhos humanos. Pegar a concubina e ter filhos da concubina. Ela pegou a serva, Agar, para fazer dela uma concubina, barriga de aluguel. Só que esse era o plano de Sara, não o de Deus. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Tem gente querendo resolver os seus problemas com o seu próprio entendimento, com a sua própria inteligência, do seu jeito. Você tem que ver se é o teu plano ou é o plano de Deus. Qual que era o plano de Deus para o casal? Continuar esperando na promessa. No tempo certo se cumpriria, mas não, ela quis adiantar as coisas, quis fazer do jeito dela. Na hora que Agar viu que engravidou: eu posso dar filhos para o teu marido, para Abrão, e você não pode. A Bíblia diz que ela começa a desprezar a Sara. A Sara não suporta. A Sara fica, como se diz, muito brava com aquilo e vai chorar as pitangas para Abrão. Pronto, o negócio está feito. Coloquei minha serva em teu regaço e vendo agora que ela pode conceber, ela me despreza. Abrão, ela está nas tuas mãos. Ah, é? Então tá, vai embora daqui. Que isso, pastor? Está escrito, ela escorraçou a mulher de casa. A mulher foi parar no deserto grávida, chorando lá, desprezada lá no deserto. Olha que contendem. Quando você vai fazer as coisas fora da direção de Deus, dá tudo errado. Você só traz mais problema. Não se apoie no seu próprio entendimento. Fica na palavra, confia no Senhor. Tem de crente, eu vou falar assim, quebrando a cara. Porque quer fazer as coisas do seu jeito. Quer dar um jeitinho.
E cuidado que o brasileiro gosta de dar jeitinho para tudo. Vigia. Quem está entendendo? Vamos lá para outra parte. Marcos capítulo 10. Corre lá. Um outro rapaz aqui também. Uma outra pessoa, né? Que em vez de ter confiado no Senhor, preferiu ficar com a sua própria maneira de pensar. E perdeu o principal. Um dia um jovem chegou e falou: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Estava preocupado. O que eu faço para ganhar a salvação eterna? Estava preocupado com algo que é principal. Aí Jesus falou assim, porque Jesus conhece tudo. Falou para ele: você sabe os mandamentos? Quais os mandamentos? Aí ele vai falar aqui, verso 19, Marcos 10, 19. Não adulterarás. O que é adulterar? Homem que é casado, mulher que é casada, que se relaciona com uma outra pessoa que não é a sua. E esse negócio, irmão, de adultério é algo tão sério que a pessoa parece que fica enfeitiçada. Fica abobada. Que isso, pastora? É igual o missionário prega, o nariz é todo torto e ela enxerga o nariz da outra pessoa como se fosse o mais perfeito da terra. É uma coisa demoníaca. É para fazer a pessoa realmente perder a salvação. O que mais? Não matarás. Homicídio. Tirar a vida do outro. Você conhece os mandamentos aqui? Qual mais? Não furtarás. Roubar o que é do outro, tirar o que é do outro. Não dirás falsos testemunhos. Nunca espalhe uma conversa se você realmente não conhece os dois lados. Tem gente que sai falando as coisas sem saber se é verdade. Não ouviu as duas partes, não sabe o que está por detrás. E às vezes julga, às vezes toma as dores do outro como se fosse a verdade, nem sabe se é, e sai espalhando às vezes mentira. E ainda diz: não defraudarás alguém. Coisa séria. Prejudicar, passar a perna. Honra o teu pai e honra a tua mãe. Nos dias de hoje, né? O que mais diz aí? Ele, porém, respondeu e lhe disse: mestre, todo pomposo, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Quer dizer, se for isso que é necessário fazer para herdar a vida eterna, eu já estou no céu. Aí Jesus, olhando para ele, o amou. Ele te ama, ele me ama, eu tenho certeza disso. Diga: Jesus me ama. Diga: Jesus me ama, com amor incondicional. Não tenha dúvida desse amor. Quando Jesus olhou para ele e o amou, Jesus olhou lá no coração dele e enxergou. Falta para você uma coisa. Eu acredito que ele deve ter estremecido todinho. Que até então ele achou que já estava no céu, porque ele sempre guardou os mandamentos. Mas falta uma coisa para você. Tem uma coisa na sua vida que falta. Qual? Vende tudo quanto você tem. O coração dele estava nas riquezas. E dá aos pobres. Distribui para quem não tem condições. E você terá um tesouro no céu. E aí depois que você fizer isso, você vem e segue-me. Pastora, vai vendo o 22. Mas ele aceitou de bom grado essa palavra? Não. Ele se endureceu para a verdade. Lá no Salmo, eu anotei aqui, Salmo 95, 8, fala que quando a gente, quer ver? Volta o verso 7, não, é o 8 mesmo, mas tem que pegar ele por inteiro, né?
É, isso mesmo. Porque Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia da tentação no deserto. E também tem lá em Hebreus 3:8, é o mesmo versículo. A Bíblia diz: se a gente ouvir a voz de Deus, a gente não pode o quê? Endurecer o nosso coração. Ele ouviu, ele perguntou: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus, conhecendo o coração dele, perguntou: você sabe os mandamentos? E Jesus foi citando um por um ali para ele. Sim, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Aí Jesus o ama e Jesus fala assim: mas tem uma coisa que está faltando na sua vida. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. E aí a Bíblia diz que quando ele ouviu essa palavra, ele ficou contrariado. Como assim? Vender tudo que eu tenho? Tudo que eu conquistei? Tudo que eu trabalhei para ter? Como assim? Ele ficou tão contrariado com essa palavra que ele retirou-se triste. E a Bíblia diz que ele possuía muitas propriedades. Jesus foi lá na ferida. O problema não eram as riquezas, o problema não era o dinheiro, o problema não eram as posses que ele tinha. O problema era o amor, o apego que ele tinha com essas coisas. Para melhor você entender, o problema era o sentimento e não o que ele possuía. Deus vai levantar muita gente para ser coluna. Já tem levantado, né? Tem gente que o dízimo dele paga aluguel de igreja. Tem gente que a renda dele, as ofertas, o que ele devolve para a obra do Senhor, o que ele semeia no reino de Deus, patrocina missões em países. E não estou exagerando. Isso ocorre, é fato. Conheço situações, nossa igreja mesmo, a de Bauru, foi um empresário que mandou construir o templo, fez todo o apagamento, né, fez todo o acabamento e convidou o pastor para ir consagrar. E na hora lá entregou a chave como um presente à igreja, fez a doação para o nome da igreja e tudo. A pessoa prosperar a esse ponto de construir a sede da cidade. Quem está entendendo? O problema não é a prosperidade, o dinheiro. O problema é o amor, é o apego que a pessoa tem. Era isso que faltava para ele. Ele tinha um amor tão grande, um apego tão grande ao que ele possuía, que ele se endureceu para a verdade. E aí a Bíblia diz que ele se retirou e foi embora. Se apoiou na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria humana, de achar: não, eu não vou abrir mão do que eu tenho de jeito nenhum. Um tolo, porque aí Jesus falou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, os que são apegados. 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, por causa de dinheiro, muitos se desviaram até da fé, perdem o alvo, perdem o foco e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Muita gente está apegada nas coisas. Esse aqui foi se estribar no seu próprio entendimento também. E Jesus vai falar lá, olha que bonito, no 29, perdeu o maior investimento da vida dele. Em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filho, campos, por amor de mim e do
Evangelho, verso 30, que não receba 100 vezes tanto lá no céu. Não, já neste tempo. Receba em quê? Em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. E aí lá no século futuro o quê? A vida eterna. Um bobo perdeu o maior investimento da vida dele. Era um teste. Era uma prova. Se ele tivesse vendido, dado aos pobres e seguido a Jesus, Jesus ia fazer dele um grande coluna. Que isso, pastora? Ele ia receber 100 vezes tanto de tudo que ele tinha dado. Mas quis se garantir, perdeu tudo. Perdeu o principal, perdeu a vida eterna. Porque se endureceu para a verdade. Confia no Senhor de todo o teu. Não se estribes, não se apoie no seu próprio entendimento. Vamos para o verso 6, para a gente encerrar. Não vai dar para ir até o 9, não. O que diz lá? Reconhece-o. Tem uma tradução que eu acho que é a Bíblia Viva, não sei se tem aí. Nova Bíblia Viva, tem? Tem aí? Olha lá, ó. Deixa eu ver se o irmão vai. Olha lá, ó. Em tudo quanto você for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Reconhecer a Deus é isso. Tudo que você for fazer, eu vou sair para fazer uma compra no mercado, coloca Deus em primeiro lugar. Eu estou saindo para trabalhar. Amanhã, segunda-feira, muitos vão... Senhor, vá à minha frente. Abençoe esse meu dia de trabalho. Eu estou indo para a escola. Senhor, abençoe esse meu dia de aula. É reconhecer Ele no teu caminho. Diga amém. E Ele guiará os seus passos e vai fazer você andar pelo caminho do sucesso. Glória a Deus por essa palavra. Reconhece Ele em todos os teus caminhos. E Ele vai endireitar o quê? As tuas veredas. Se tiver coisa torta, Ele vai endireitar. Se tiver caminho tortuoso, Ele vai endireitar. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Cuidado com o orgulho. O orgulho não fez só Lúcifer ser expulso do céu. Derrubou Adão, derrubou a Eva no Éden. Derrubou muitos que estão registrados aqui. Tem um rei chamado Uzias, muito abençoado, muito poderoso, muito próspero. Mas a Bíblia diz que o coração dele se exaltou até se corromper. Morreu leproso. Quem conhece a história dele? Orgulho. Cuidado com orgulho. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tudo que for errado, pecado, estou fora. Proposta indecente, estou fora. Isso não tem nada a ver com meu Deus, não quero saber. Jeremias capítulo 10, verso 2, tenho citado essa palavra aqui por alguns dias. Deus me deu umas madrugadas aí, eu estava meditando, Deus fala, não aprenda o caminho das nações. Você tem que aprender o caminho que é Cristo. Esse mundo, você não tem nada a ver com esse mundo. Não se amolde, não se conforme com os padrões deste mundo. Não aprenda o caminho das nações e nem vos espanteis com os sinais dos céus. Você vai ver muita coisa acontecer, porque com eles se atemorizam as nações. Pega lá o que? Os costumes dos povos são vaidade. Você vai querer seguir isso? Você está nesse mundo, mas nem desse mundo você é. Eles cortam do bosque um pedaço de madeira lá, o madeiro, obra das mãos dos homens, do artifício com machado.
Aí com a prata, com ouro enfeita, né, aquilo ali, com pregos, com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve. Nem conseguir andar consegue, porquanto não podem andar. Não tenhais receio, medo deles. Você não tem que ter nem medo de imagem. Mas por quê? Pois não podem fazer mal, e nem tampouco têm o poder de fazer. Mas o homem na idolatria, irmão, faz tantos ídolos, para seguir esses ídolos. E Deus está falando, não siga. Não siga o caminho das nações. Não vai atrás dessas coisas. Não vai comer comida oferecida. Você sabe que é oferecido, para que você vai? Sai fora disso. Ô pastora, mas eu gosto tanto de uma canjiquinha. Compra os ingredientes, seu dinheiro devolvido o dízimo, consagra a Deus e come sua canjiquinha. Eu gosto tanto de uma pamonha, pastora. Compra sua pamonha, oferece para Jesus e come. Eu gosto tanto de uma pipoquinha, pastora. Estoura sua pipoquinha, consagra a Jesus e come. Quem está entendendo, diga amém. Mas não vai seguir o caminho das nações. E que crente tem que querer se aquecer no fogo dos pecadores? Tu é crente, toma juízo. E aí diz, isso será o quê? Remédio, saúde para o teu umbigo, medula para os teus ossos. Oh, glória a Deus por isso. Honra a Deus com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda. Seja generoso com a obra de Deus. Provérbios 11, 25. Ontem eu dei essa palavra para uma pessoa. Pessoa generosa vai prosperar. Vai, a Bíblia diz. Provérbios 11, 25. A alma generosa engordará. E o que regar também será regado. O que dá alívio também receberá alívio. É a tradução, se eu não me engano, NVI. Quer ver? É isso mesmo. O generoso prosperará. O propósito de Deus te fazer prosperar não é só para você não. Propósito egoísta não. Se você achar que você conseguiu conquistar com propósito egoísta, vem o primeiro vento e misericórdia, desmorona tudo. Não faz isso não. Faz com a bênção. Seja generoso com a obra, seja generoso com as pessoas. Quem dá alívio aos outros, na hora que precisar do alívio, receberá. Você faz, volta, diga amém. E ainda diz, se fizer assim, se encherão os teus celeiros, voltando aí a Provérbios 3:10, abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Oh, glória a Deus. Diga obrigado, Senhor.